Olá! Nesse vídeo, vamos falar do romantismo de primeira geração, movimento literário que começou em 1836 no Brasil. Acredito que para entender essa geração, é importante compreender o contexto histórico brasileiro, e o principal fator é o Brasil ser país e não mais colônia, condição essa alcançada com a Declaração de Independência em 1822. Essa primeira geração romântica, que se desenvolveu em um Brasil independente, também conviveu com diversos movimentos separatistas de vários cantos do país, muito intensos durante os governos regenciais, que foram entre 1831 e 1840. E atrelado a esse quadro, é importante enfatizar que os impactos da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, símbolos de países europeus, eram enormes no Brasil, e o desejo de reconstruir um imaginário do passado se misturava com a ânsia de reger o futuro. Assim, mitos de nação e herói surgiram como uma saída eficaz. Ao recontar o passado de uma forma heróica, o futuro deve seguir o exemplo. E em meio a tudo isso, a sociedade brasileira, diferentemente de países europeus como França e Inglaterra, ainda tinha como elite uma camada social latifundiária e não burguesa. Embora a urbanização crescesse, a sociedade brasileira buscava se afirmar como agrária. Essa mentalidade pode ser percebida na conversa entre Visconde de Feitosa e outros membros da elite brasileira, no filme Mauá, o Imperador e o Rei, de Sérgio Rezende, que definiram o Barão de Mauá, que desejava industrializar o Brasil, como algo negativo. Vejamos. O seu projeto desvia radicalmente o rumo do nosso país. Eu creio que ninguém duvida que a nossa nação é eminentemente agrícola. O senhor Irineu obstrui a nossa vocação natural. Enfraquece o império. Todavia, mesmo que se afirmando como diferente de grandes países europeus, a elite ansiava, pautada no seu conservadorismo, por uma caracterização da nação brasileira que demonstrasse o quanto valores europeus a ex-colônia havia absorvido. Daí, como aponta Alfredo Bozzi, houve a construção de uma imagem do índio mesclado sem traumas com a glória do colonizador, que se fizera brasileiro cristão. E os dois principais nomes da primeira geração romântica no Brasil são José de Alencar e Gonçalves Dias. José de Alencar, através da prosa, narrava o surgimento do brasileiro como Iracema, a virgem dos lábios de mel. Iracema não vive em uma cidade ou trabalha na fábrica. Ela convive com a floresta, marca brasileira. Ao mesmo tempo, tem na virgindade, valor europeu de glorificação do feminino, um marco que agiganta a cultura brasileira. Não somos selvagens. A nação brasileira é, assim, uma mistura harmoniosa entre índios e portugueses, entre colonizados e colonizadores. E Gonçalves Dias, através da poesia, exaltava a natureza brasileira e a virilidade de uma nação que tinha o indígena como marca. No poema Canção de Exílio, que o autor escreveu enquanto estava em Portugal, são exaltadas as palmeiras e os sabiás, por exemplo, brasileiras. Já Juca Pirama, um dos personagens do autor, tem a bravura e honra de enfrentar a morte em nome de sua nação. Caso queira conhecer mais sobre os textos do período, visite nosso programa Textos no nosso canal. Um forte abraço e bons estudos!